Bom, então vamos lá, gente. Bitcoin a US$ 1 milhão é possível? Sim, tá? E vamos saber o porquê. Vamos começar pela quantidade: 21 milhões de unidades para 8 bilhões de pessoas no mundo. É muito pouco em relação às pessoas, certo? Faltam apenas menos de 2 milhões a serem minerados, certo? Falta menos de 2 milhões de bitcoins para serem minerados. Grandes investidores comprando, grandes empresas, grandes fundos, empresas institucionais fazendo tesouraria corporativa de Bitcoin, reserva de estratégia, né? Estratégia de reserva com Bitcoin no longo prazo, como a Strategy, a Melius e muitas outras empresas estão comprando, certo? Se a oferta é fixa de 21 milhões e a demanda é crescente, demanda quer dizer muitas pessoas correndo para comprar, isso faz com que o preço exploda, ok? E o que a gente está vendo atualmente é grandes empresas comprando, por mais que isso não esteja refletindo diretamente no preço. Mas por que não está refletindo no preço? Porque essas grandes empresas estão comprando via P2P, certo? Elas não estão agredindo o mercado à vista, ok? Halving reduz a emissão, certo? Menos bitcoins serão minerados. O halving, como nós sabemos, é um período aí que se passa a cada 4 anos, quando aproximadamente 210 mil blocos são minerados. Isso faz com que a recompensa dos mineradores reduza pela metade, certo? E aí eles vão criando aí menos bitcoins, ok? Menos bitcoins serão minerados. Tá? E se menos bitcoins serão minerados e a demanda continua crescendo, significa que não vai ter bitcoin disponível no mercado para comprar, ok? E se vai ter, não vai ter o suficiente para a quantidade de pessoas que querem, certo? Sendo assim, isso causa um impacto direto no preço, certo? Fora também as questões macroeconômicas, né? Que realmente refletem no preço do Bitcoin, como corte em taxa de juros, aumento de liquidez, impressão de moeda e muito entre outros fatores que impactam diretamente no preço do Bitcoin, ok? Outro ponto: governos imprimem moeda. Quando governos imprimem moeda, a moeda perde valor, certo? E isso é o que chamamos de inflação. A moeda perde valor, ela perde o poder de compra e a inflação aumenta, ok? Sendo assim, o Bitcoin é deflacionário. Nós sabemos que o Bitcoin não é afetado por inflação, pelo contrário, a inflação beneficia quem tem Bitcoin, porque o Bitcoin é escasso. Entendeu? O Bitcoin ele sempre vai valer mais, ele sempre vai aumentar o poder de compra em relação às moedas fiduciárias, que são as moedas de papéis, certo? Então isso impacta também no preço do Bitcoin. Cada vez mais, menos reais irá comprar, mais reais irá comprar menos Bitcoins, ok? Dinheiro neutro é uma característica do Bitcoin. Ele é dinheiro neutro, descentralizado, sem controle de estado nenhum, certo? Isso nós já sabemos há muitos vídeos aí que eu venho fazendo. Sem censura, Bitcoin não é censurável, não tem quem entre na sua carteira e censure você através do Bitcoin. E reserva de valor, tá? Ele é considerado reserva de valor exatamente aí por conta de sua escassez, tá? Então, dentre todas essas características que a gente viu, 21 milhões de unidades para 8 bilhões de pessoas no mundo, falta menos de 2 milhões a serem minerados, grandes investidores comprando, oferta fixa, demanda, preço explode, redução da quantidade de Bitcoin minerados e muita entre outras. Tudo isso indica que em alguns anos Bitcoin a US$ 1 milhão não é coincidência, é simplesmente um fato. Será simplesmente um fato. Por quê? Porque as moedas irão perder valor frente ao Bitcoin. As moedas irão comprar menos Bitcoin, porque ele é escasso, gente. É a escassez que vai fazer o preço do Bitcoin subir. A demanda.
a perda do poder de compra de moedas fiduciárias. Então, o Bitcoin, se você tem, sei lá, determinada quantidade de satoshis ou uma moeda, você pode simplesmente deixar guardada e esperar. Foi o que muitos investidores antigamente fizeram em 2010, 2013, 2015. Compraram Bitcoin e deixaram guardado. Hoje estão com um lucro absurdo. Se for falar em termos de porcentagem, é milhões. Hoje alguns estão realizando lucro, mexendo em suas carteiras que não foram mexidas desde 2013, há 12 anos atrás. Isso só demonstra que no longo prazo o Bitcoin ele vai valorizar. E hoje estão aí investidores realizando lucro, vivendo tranquilamente, não precisam nem trabalhar. Se você é um trabalhador que recebe um salário mínimo, saiba que essas pessoas não precisam nem trabalhar mais por causa do Bitcoin. Certo? Depois, o que acontece? Mistura escassez com a inflação das moedas fiduciárias. Ativo escasso sobe e o ativo inflacionário desce. É isso, gente. Em resumo, é isso. Ativo escasso sobe, ativo inflacionário desce. O dinheiro de papel, o dinheiro pintado, que não é lastreado a nenhum bem físico ou tangível, perde valor porque é impresso à toa. E os ativos escassos sobem o preço. Como, por exemplo, um simples quilo de arroz. O quilo de arroz sobe porque ele é mais escasso do que a moeda. Lógico que mais arroz serão produzidos, isso faz o preço dele cair também. Mas o arroz é mais escasso do que a moeda de papel. Por isso que você vê nos mercados o preço do arroz subindo, o preço do café subindo, a carne subindo. Porque o papel perdeu o poder de compra. E por que ele perdeu o poder de compra? Porque os governos estão imprimindo à toa. Bilhões, milhões. Falar nisso, hoje mesmo, quase agora, eu acabei de entrar no aplicativo de cotação de ativos. E hoje foi divulgado, hoje mesmo, tá? Foi divulgado mais 89 bilhões de dólares foi impresso aí na base monetária americana dos Estados Unidos. A base monetária aumentou para 22,290 trilhões. Quase 22,3. Isso é um absurdo, gente. Pra que imprimir tanto dinheiro? Não tem necessidade nenhuma. Por isso que o dólar tá perdendo valor. O dólar saiu de 6 para 5,30. Lógico, tem os outros fatores. Tem a queda da taxa de juros, tem o aumento da taxa de juros brasileira. Mas se você parar para pensar em relação à economia brasileira, se a taxa de juros do Brasil tá a 15% ao ano e o dólar ainda tá a R$ 5,30, imagina quando a taxa dos juros brasileiras cair. O dólar vai voltar para R$6 facilmente, porque investidores sairão da moeda brasileira, fazendo ela perder o valor. Tá bom? É só questão de tempo para o Bitcoin se multiplicar mais de 10 vezes em real. Tá certo? Em real. É só questão de tempo. Essas quedinhas aí de volatilidade no curto prazo não importa. O que importa é o longo prazo. A gente sabe que no longo prazo a tendência das moedas é inflacionar, é perder valor. Certo? Em resumo é isso, tá? Em resumo é isso. Ativo escasso sobe e ativo inflacionário desce. Então o Bitcoin pode bater $1 milhão? Claro que pode. Mas quando? Não sabemos. É aí que tá o ponto. Pode ser daqui a 3 anos. No próximo halving, em 2028. Pode ser daqui a 5, 10 anos. Daqui a 20 anos eu creio que já vai ter ultrapassado isso, né? No meu ponto de vista, tá bom? E é isso. E se for em reais? Cara, o Bitcoin ultrapassar R$1 milhão cara, é facinho, cara. Talvez ano que vem já ultrapasse R$1 milhão. A máxima do Bitcoin em real esse ano foi 681 mil. Agora tá 496, 472, quer dizer. Porque teve uma correção, mas vai voltar a subir novamente. Fora o dólar, o real se desvalorizando em relação ao dólar, o Bitcoin é cotado em dólar. Então tudo isso impacta no preço do Bitcoin, gente. Então ele é $1 milhão, é sim possível, tá? Daqui a 10, 15, 30 anos, não importa. Ele vai subir, ele vai chegar a $1 milhão, certo? Então, faça a sua própria análise antes de entrar nesse mercado, porque esse mercado é altamente volátil, tá? Esse vídeo não é indicação de compras ou venda de ativos,
É apenas uma explicação, ok? Com fatores básicos aqui da economia para refletir aí sobre o preço do Bitcoin a 1 milhão de dólares, ok? Então esse foi o vídeo, muito obrigado e até o próximo.